Hoje no programa a gente vai falar sobre saúde de duas formas. Uma sobre alimentação, daqui a pouquinho tem uma culinária bem interessante aí para vocês de casa. E a outra forma de falar sobre a sua saúde é com a Giovana Tessaro, que é psicóloga. E ela vai contar um pouquinho pra gente situações aí do nosso cérebro e principalmente sobre a neuropsicologia. Bem-vinda, Giovana, mais uma vez. Obrigada pela presença. Afinal de contas, Giovana, o que é neuropsicologia? Tá. A neuropsicologia se ocupa de estudar o cérebro e perceber quais são as funções preservadas dentro do cérebro e aquelas que estão comprometidas. No caso das funções que estão comprometidas, elaborar exercícios e pedir que o paciente faça esses exercícios para que ele consiga recuperar determinadas funções. Isso seria a reabilitação, tá? Mas também existem casos em que a pessoa não tem um comprometimento daquela função, mas quer evoluir, né? Então, pode ser a coordenação motora fina, pode ser a linguagem, pode ser a matemática. E, então, se ele quer se habilitar melhor nessas funções, pode praticar determinados exercícios que vão ajudá-lo a uma performance melhor. Entendi. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa tem alguma dificuldade de fazer determinada atividade, ou no seu trabalho, ou até mesmo na sua casa, ou tem dificuldade de conversar com determinadas pessoas, grupo de pessoas, isso também ajudaria nesse sentido? Então, se forem questões emocionais, se for timidez, acho que não seria tanto o caso, né? Mas é um comprometimento... Não lembrar de determinadas palavras, ter isso de uma forma recorrente, não lembrar de nomes de determinadas coisas, ter um comprometimento porque de repente não consegue reconhecer a face das pessoas. São problemas bem mais específicos, mas é claro que para quem não é da área, quem convive sem ser da área com os problemas cotidianos, não vai saber exatamente se é uma questão neuropsicológica ou não, tá? Mas são problemas bastante recorrentes e que, até então, eles são muito comuns nos casos de comprometimento por AVC, por questões de epilepsia. Tanto que a neuropsicologia começou a ser investigada justamente nos casos de pessoas que apresentavam algum comprometimento, tá? Era perceptível, ou porque não conseguia falar, estava tudo certo aqui no sistema fono, né? Mas não conseguia falar. E aí depois que essas pessoas morriam, o cérebro era estudado e se percebia que existia alguma região que foi comprometida, que estava machucada, ou teve AVC ali, ou foi alguma pancada mesmo. Olha, é bom saber disso. E a gente sabe que existem acertos e tropeços em todas as situações, em várias situações da vida da gente, né? Em várias áreas também. E a ciência, nesse caso, também acerta. Sim. E, às vezes, erra, né? Então, um pesquisador muito importante foi o Gall, e ele que fundou a neuropsicologia. E olha o jeito que ele fez isso. Lá por 1800, ele começou a pensar, a gente parece que tem determinadas regiões do cérebro que tem a ver com determinadas funções, e aí ele começava a examinar as pessoas apalpando a cabeça delas mesmo, apalpava, e assim nos desenhos que a gente vê dos estudos dele, tem área de comunicação, área de exercício, mas também assim, as áreas para habilidade de dança, sabe, umas coisas que não tem muito a ver pra gente hoje, né? E, na verdade, quando ele estava fazendo esse exame, ele não estava detectando o cérebro. Ele estava percebendo o osso. Exatamente. Né? Então, não tinha nada a ver. Mas, enfim, ele foi muito importante para instigar as pessoas que queriam saber que coisa é essa que é o cérebro, né? Quer dizer, nessa época as pessoas tinham que morrer para depois se estudar o cérebro. Olha, isso, na verdade, veio depois desse período dele. Já se fazia isso, tá? Mas a dedicação maior ao estudo pós, né, se deu depois dele, porque ele ainda acreditava muito nessa coisa de ficar estudando o que para ele era cérebro. O crânio, no caso. Para a gente é o crânio, são os ossos, né?
E um período de muita efervescência do estudo do cérebro aconteceu depois das grandes guerras, especialmente da Segunda. Por quê? Muita gente com comprometimento, explosões, com ferimentos, explosões. E aí era possível verificar onde tinha acontecido esse problema e o comprometimento. Mas ainda no século passado, né, era um estudo principalmente feito pós-morte. Então, você percebia como que o indivíduo agia num determinado momento, numa determinada situação, com uma determinada função, e depois, analisando o cérebro, você poderia perceber que função ali que tinha o problema. O Luria foi um nome muito importante nesse período, um cientista muito importante, porque ele uma ciência tem essa coisa de alguém diz alguma coisa antes, mas só depois você pode dizer que sim, é verdade, ou você repensa, né? E ele começou a falar, não, a gente não pode pensar tanto em uma função específica aqui ou ali, mas redes que se conversam e trabalham juntas, e em alguns casos você tem uma especificidade maior, mas não é um funcionamento isolado, tá? E o momento mais efervescente, assim, que foi o momento que me pegou, foi a década de 90, que na verdade me pegou agora no ano 2000. Porque a década de 90 até é tida como a década do cérebro. A década do cérebro. Por que esse foi o período de tanta efervescência? Porque com os novos equipamentos, você não precisava mais esperar a pessoa morrer para ver o que estava acontecendo, não. A pessoa está doente, está com comprometimento, vamos ver através de eletroencefalograma, através de tomografia por emissão de fóton único, o que está acontecendo. O que são esses exames? Você consegue visualizar dentro do cérebro que regiões estão consumindo mais glicose, mais energia. Se essa região está consumindo mais energia, ela está trabalhando mais quando você está desenvolvendo uma determinada atividade. Então, a pessoa está ali desenvolvendo algum cálculo matemático, alguma coisa assim, é uma determinada região que vai ter mais funcionamento. E dá para perceber que outras redes podem estar trabalhando em conjunto. Exato.